Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas, são cultivados atualmente no Brasil 4,8 milhões de hectares de eucalipto. Porém, uma dissertação do Instituto de Geociências da UFMG constatou que o plantio de eucalipto, tem prejudicado a fauna e a flora de algumas regiões do estado. Para explicar o problema, o Circuito UFMG recebe o geógrafo que desenvolveu a pesquisa, Carlos Henrique Pires. Boa noite, Carlos. Primeiramente, eu queria que você nos explicasse como surgiu o interesse por esse tema. Bom, como todo bom mineiro, né, a gente gosta de ir ao Espírito Santo e passando lá assim, pela 381, né, na região do Vale do Aço, a gente constatou, né, a presença de eucalipto decorrente da atividade de várias empresas, né, tanto do setor do siderúrgico quanto de celulose, né. Então, a gente tem ali na região a atuação da Gerdau, da Uzi Minas e principalmente da Cenibra também com celulose. Bom, então, a partir desse ponto, né, inquietação de geógrafo, a gente começa a se perguntar, né, qual que seriam os impactos da substituição da vegetação nativa por aqueles eucaliptos, né? Tanto para a paisagem em si, né, quanto para a flora e para a fauna, né? Então, tive a oportunidade de, após finalizar a graduação no IGC, né, ingressar no programa de análise e modelagem de sistemas ambientais, que é um programa que é capaz de instrumentar, né, a gente para conseguir modelar esses impactos, né, e prever isso no futuro também. Carlos, como que é, então, esse sistema de modelagem ambiental? Sim. A modelagem ambiental, ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? Por exemplo, a previsão do tempo que a gente vê todo dia é uma modelagem ambiental. Então, a modelagem ambiental é uma forma da gente representar os fenômenos naturais de uma forma idealizada, né? A partir do ambiente computacional, por exemplo, né? Então, na minha pesquisa, a gente trabalhou com um modelo de cobertura da Terra que, a partir da entrada, né, da cobertura da Terra extraída de imagens de satélites de datas diferentes, então, a gente pega uma imagem de satélite de 1985 e mapeia ali qual que é aquela cobertura do solo. Uma imagem de satélite de 2010 e compara as duas. E a gente vê, por exemplo, o aumento do eucalipto e a diminuição das florestas, né? E, a partir disso, a gente, junto com uma série de variáveis explanatórias, que são as variáveis que explicam as mudanças, né? Então, essa área de floresta mudou para o eucalipto, mas por quê? O que condicionou essa mudança? Então, a partir na modelagem ambiental, a gente faz alguns testes estatísticos para investigar o que é isso, né? E por que o plantio de eucalipto começou a ser utilizado no Brasil? Bom, o plantio de eucalipto, ele está no Brasil desde o século XIX, começou no interior de São Paulo, né? Durante a década de 60 e 70 tiveram muitos incentivos, né, da produção de eucalipto e com a crescente expansão, né, do setor industrial, né, siderúrgico, né, principalmente, teve-se uma demanda por carvão, né, combustível de carvão. A partir do momento que a legislação florestal ela ficou um pouco mais rigorosa, ficou mais difícil suprimir as áreas de floresta, né? Então, com isso, a alternativa é o plantio de eucalipto, né? Que vem suprir essa demanda pela madeira. E quais foram os impactos que você percebeu com o plantio do eucalipto? Bom, então, o principal impacto do plantio de eucalipto que a gente vê é a supressão, né, da vegetação nativa, o que, consequentemente, diminui, né, a oferta de hábitats para a fauna. E o que a gente percebeu na pesquisa é o aumento do isolamento das áreas nativas, né? A gente se utilizou, né, da ecologia de paisagem, que é uma ciência que se dedica a estudar, por exemplo, a conexão dos fragmentos florestais. Então, uma paisagem que ela está com os fragmentos nativos
mais bem conectados, ela teoricamente tem uma qualidade ambiental melhor, né? A partir do momento que você tem um avanço do eucalipto, as manchas de mata nativa elas vão ficando menores, né? E com isso eu tenho menos hábitats para a fauna. Então, é perceptível um impacto na biodiversidade dessas regiões? Exatamente, na biodiversidade, tanto da flora, né, quanto fauna. Então... E essas empresas, geralmente, há um reflorestamento sendo utilizado, então, o eucalipto. Existe uma regulamentação? Por que essas empresas optam pelo eucalipto e elas têm dimensão do impacto que elas estão causando? Bom, o eucalipto ele é uma cultura que tem um retorno rápido, né? O eucalipto ele cresce, né, rapidamente, menos de 15 anos você tem o retorno, né? Então, eu acredito que por isso que ele é economicamente muito viável, né? Então, nesse sentido. Como eu falei, não existe uma legislação que barre o plantio do eucalipto, né? Pelo contrário, a gente tem na década de 60 e 70 um incentivo, né? Atualmente, isso é mais regulamentado, né? Mas, como a gente tem muitas áreas de pastagem, a gente vê um avanço dessas áreas de eucalipto em direção a essas pastagens, né? O que a gente viu, por exemplo, na pesquisa é que as áreas que realmente ficam protegidas são as unidades de conservação de proteção integral, né? Como a gente tem, por exemplo, o Parque Estadual do Rio Doce, que é uma área que em volta tem muito eucalipto, mas dentro do parque mesmo ele está protegido. Carlos, então quais seriam as alternativas para, em vez do plantio de eucalipto, pensando também na biodiversidade dessas regiões? É um meio do caminho complicado, né? Porque é lógico que o eucalipto ele não é só o vilão, né? Ele tem uma importância econômica fundamental assim, para atrair emprego na região, né? É preciso assim, pensar, por exemplo, os resultados dessa pesquisa, que modelou, por exemplo, o uso do solo para daqui a 25 anos, como ele estaria, né, a partir dessas comparação dessas imagens das variáveis ambientais, para subsidiar políticas públicas, né? Então, só o eucalipto expandindo, né, como está, é prejudicial. Mas também eu não posso abrir mão dele. Então, tentar assim, achar um meio do caminho. E é nesse sentido que eu vejo que as pesquisas têm como muito a contribuir, né? Por exemplo, uma pesquisa futura ela poderia avaliar qual o impacto, né, da expansão do eucalipto para a qualidade e para a quantidade da água, que foi uma coisa que não houve tempo no mestrado, né, para conseguir responder isso. Então, eu acho que é nisso, assim, aproveitar esses resultados de pesquisa para achar um meio do caminho que seja bom tanto para o desenvolvimento econômico quanto para o desenvolvimento sustentável. Obrigada, viu, Carlos? Eu que agradeço. O Circuito FMG termina agora. Uma boa noite para você.